Passamos então a essa questão de concordância verbal ou ainda flexão verbal. Observa. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se numa forma do plural para preencher adequadamente a lacuna da seguinte frase. Vamos lá. Vamos ler letra a letra. Letra A. Aos esforços de cada um dos indivíduos, competem muitas vezes promover as conquistas de um grupo. Bom, o que ocorre aqui? Se eu perguntar que é que compete, a resposta é promover as conquistas de um grupo. Senhor, e daí? Seguinte, se a resposta significa que isso aqui é o sujeito. Só que esse sujeito, ele tem uma característica, qual? Dentro dele há um verbo, o promover, tá aqui. Então, esse sujeito, ele tem um nome diferente. É sujeito oracional. Sujeito oracional. O que é, na verdade, o sujeito oracional? O sujeito oracional nada mais é do que uma oração subordinada substantiva. Quando eu tenho a oração subordinada substantiva, ela poderá se apresentar na forma desenvolvida. Quando ela se apresentar na forma desenvolvida, eu terei conjunções integrantes, que ou se, quase sempre o que, ou ela poderá se apresentar em uma forma reduzida, uma oração reduzida. Quando ela se apresentar em uma forma reduzida, eu tiro a conjunção integrante, tiro o que, não é? E coloco o verbo no infinitivo, que é o caso aqui. Então, promover as conquistas de um grupo é o sujeito oracional de uma oração reduzida. Se fosse desenvolvida, seria assim, ó, que se promovam as conquistas de um grupo. Mas, enfim, é sujeito oracional. E daí? Todo verbo que concorda com o sujeito oracional na língua portuguesa, ele tem de ficar no singular. O verbo que concorda com o oracional, obrigatoriamente é singular. Então, aqui tem de ser compete, fica no singular. Fica no singular. Tudo bem? Eu quero uma em que o verbo fique no plural. Depois, continua comigo. Não cumprem aos membros de um grupo culpar-se individualmente pelo fracasso de um trabalho. Quem é que não cumpre aos membros de um grupo? Tudo. Culpar-se individualmente pelo fracasso. Está aqui, de um trabalho. Tudo isso aqui é um sujeito oracional de novo. Por quê? Porque culpar-se é um verbo. Culpar-se é um verbo. Então, isso aqui é um sujeito oracional. Tem verbo aqui dentro. Claro, é um sujeito oracional de uma oração reduzida. Ponto. Mas como é um sujeito oracional, o verbo que concorda com o sujeito oracional tem de ficar no singular. Portanto, aqui fica no singular. Não cumpre. Essa é a resposta. Não cumpre. Depois, vamos lá. Letra C. Sim, a união faz a força. Mas a cada um dos indivíduos do grupo cabe ou cabem também contar com suas próprias forças. Observa, se eu perguntar que é que cabe, a resposta é contar com suas próprias forças. Contar é verbo. Se contar é verbo, eu tenho sujeito oracional. Se eu tenho sujeito oracional, o verbo fica no singular. Então, ali é cabe. Por enquanto, nada. Eu quero uma em que o verbo vá para o plural, tá? Até agora, na A, na B e na C, em todas as respostas, eu tinha sujeito oracional. Claro, sujeito oracional de uma oração reduzida, sem o nexo, apenas na forma de infinitivo. Depois, Dinamarca. Não se imagine que das denúncias pessoais dos indivíduos, dependam o sucesso de um grupo. Se eu perguntar que é que depende, a resposta é o sucesso de um grupo. Então, pela primeira vez, eu tenho um sujeito que não é oracional. Não é. O sujeito é o sucesso de um grupo e o núcleo do sujeito é sucesso. Sucesso. Então, tem de ser dependa, singular também. Então, também é singular. Bom, obviamente, a resposta é Equador. Então, vamos ao porquê da Equador. Observa. Os ganhos que se obtêm.
Lembrando sempre, em muitas vezes o sujeito é representado pelo pronome relativo que. Esse pronome relativo que será pronome relativo, desculpa, quando tiver valor de o qual. Então, o que eu entendo aqui, ó? Os ganhos que se, os ganhos os quais, os ganhos os quais se obtém. Bom, e para representar o plural do obtém, o que eu faço? Lembra, quando eu tiver singular, eu vou usar assim, ó. Ele obtém, tá? Singular, agudo. Quando for plural, vamos trocar um pouquinho aí. Deixa eu apagar aqui, a gente coloca de novo, tá? Ele obtém. Ele obtém. Quando for singular, assim. Quando for plural, eles obtêm. Eles obtêm. Plural, aí eu coloco assim. Então aqui, os ganhos, os quais se obtém, vai ser no plural, porque ali o sujeito, os ganhos, quem representa os ganhos é o tem, desculpa, é o que, então obtém plural. Tá ali. Esta é a nossa resposta. Os ganhos, os quais se obtém. Valeu? Finalizamos por aqui a correção desta questão.